Ei, gente, graça e paz. Espero que você esteja bem, né? Que a sua casa esteja bem. Passando aqui para deixar uma palavra para vocês, né? O Senhor estava meditando no meu coração sobre aquela palavra lá em Gênesis. Com certeza vocês conhecem, né? Que é a palavra sobre a vida de José. Se não, eu já recomendo aqui para você fazer a leitura a partir de Gênesis, no capítulo 37, que vai te ajudar a entender um pouquinho sobre essas palavras. Vamos ver que José, né? Ele era um jovem abençoado pelo Senhor, que o Senhor tinha grandes planos na vida dele. E Deus revela para ele, através de um sonho, o que Deus ia fazer na vida dele. Acredita-se que foi aproximadamente quando José tinha 17 anos de idade, ele teve aquele sonho. E vamos ver que os irmãos de José havia uma rincha ali contra José, né? E nós vemos as consequências que teve aquela rincha. Vamos ver que os irmãos de José, ele vende José para o Egito. Eu convido você a fazer a leitura, né, que você vai entender todo o processo que José atravessou. José, ele é vendido para o Egito, ele é levado cativo, ele passa a servir a casa de Potifar. Na casa de Potifar, o Senhor o abençoava. Mas vamos ver que ali novamente, né, o inimigo se levanta contra a vida de José. E vamos ver que José, sendo fiel ao Senhor, José ele vai parar na prisão, injustamente. E na prisão, vamos ver que o Senhor continuava com José, porque o Senhor continuava abençoando José. Mas é interessante nós refletirmos sobre essa palavra, né? Que vamos ver que há um processo de espera, há uma demora até José, que teve aquele sonho aproximadamente com 17 anos de idade, e acredita-se que o sonho de José só foi se concretizar quando ele tinha 30 anos de idade. Vamos ver que houve um grande espaço de tempo, né? E esse foi o processo que José atravessou. Eu estava refletindo, né? O Senhor falava muito comigo. Tá na modinha agora, vocês devem ter visto já. O meme, né, que tá rolando, que tá bem conhecido, imagino que você já tenha visto. E por mais que seja um meme, seja uma comédia, a gente sabe que por trás há um fundinho de verdade, né? Esse meme, ele fala o seguinte, né? Que a Bíblia nos ensina a não preocuparmos. Mas o que nós fazemos todo dia é nos preocuparmos. A Bíblia nos ensina, mas nós vamos e fazemos o contrário e nos preocupamos. E eu refletindo sobre isso, né, o Senhor falava comigo quanto nós nos preocupamos, né, e nós ficamos ansiosos com várias coisas, como isso traz fadiga para o nosso coração. E nós sabemos, né, que a nossa preocupação, ela não acrescenta nada em nossa vida, né? Não é porque nós nos preocupamos que nós podemos acrescentar algo em nossa vida. Pelo contrário, né, isso somente causa um sofrimento para nós, uma angústia, só causa uma ansiedade. Aí o Senhor estava refletindo comigo sobre isso, né? E o Senhor me trouxe à memória a história de José, como eu já falei para vocês. E o Senhor falava comigo, né, como que José, ele atravessou esse processo. Vamos entender, né? O Senhor falava claramente comigo que José, ele teve o seu sonho ainda muito jovem, e o sonho foi feito, e José teve aquela revelação da parte de Deus. Mas me chama a atenção porque vamos ver que José passou aproximadamente 13 anos sem ver Deus falar com ele novamente. Vamos ver Deus usando José. Deus usava José para interpretar sonhos de outras pessoas. Mas nós não vemos Deus dando sonhos a José. Nós não vemos Deus revelando a José o que ia fazer na vida dele. E me chama a atenção porque nós não vemos José, ele reclamando, ele murmurando, ele falando, Deus, o Senhor não fala comigo. Mas vamos ver que ele soube guardar aquela promessa que tinha sido feita a ele. E ele guardou aquela promessa e ele foi fiel ao Senhor. Ele estava no meio de um povo que não temia a Deus. E quando surgiu a oportunidade para ele pecar, né, como nós conhecemos, com a esposa de Potifar, ele não pecou. Por mais que ele sabia que não tinha ninguém ali vendo, ele sabia que o Deus que tinha feito a promessa a ele estava com ele. Vamos ver que José, ele permaneceu fiel ao Senhor, por mais que Deus não falava com ele. E me chama a atenção porque nós vemos José fazendo a vontade de Deus. Nós vemos José sendo usado para abençoar outras pessoas. José na prisão, ele revela sonhos, né? As pessoas sonhavam e José tinha o dom de interpretar aqueles sonhos e ele interpretava aqueles sonhos. E vamos ver Deus usando José. Mas nós não vemos Deus falando com José diretamente, Deus dando um sonho a José, falando, José, eu vou te tirar daqui. Nós não vemos essa situação acontecer. Mas nós vemos que José permaneceu fiel ao Senhor. José, ele continuou crendo no Senhor. E no tempo certo, né, Deus deu a divina interpretação a ele do sonho de Faraó. E aquele sonho faz com que ele saia da prisão e faz com que ele vire governador do Egito, né? E vamos ver ali o operar de Deus na vida de José. Vamos ver aquele sonho feito há tanto tempo atrás, quando ele ainda era jovem, se realizando agora, ele na fase adulta já, com aproximadamente 30 anos de idade, que o sonho que Deus tinha feito a ele vai se realizar. E o Senhor falava comigo sobre isso, né?
O Senhor falava comigo que muitas das vezes Ele não vai falar comigo diretamente. E não vai falar com você que está me ouvindo. Talvez, de fato, o Senhor Ele pode te revelar e falar com você. Mas talvez não, que nem José, ele ficou um tempo em silêncio. Mas naquele tempo ele continuava usando José. José continuava sendo canal de bênção para a vida das pessoas, por mais que Deus não falava diretamente com ele, por mais que Deus não revelava o que ia fazer na vida dele, mas José continuava sendo um instrumento para que outras pessoas pudessem ver a glória de Deus. Vamos ver que José, ele não ouviu Deus falando com ele ou Deus revelando em sonho, mas ele pôde contemplar o cuidado do Senhor. Ele pôde contemplar o amor de Deus sobre a vida dele. Vamos ver que a palavra fala que José, ele estava na casa de Potifar e aí ele era abençoado e tudo prosperava. Quando José vai parar na prisão, num lugar que é um lugar que não é de prosperidade, o Senhor continua abençoando ele e ele é próspero e ele ganha confiança do carcereiro. Vamos entender que isso é o cuidado de Deus sobre a vida dele. Eu quero deixar essa palavra para você hoje, né? Que foi a palavra que Deus falou comigo. Quero te dizer que talvez Deus não esteja falando com você diretamente. Talvez Deus não esteja dando a divina interpretação que você queria sobre o seu futuro ou sobre a sua vida. Mas eu quero te dizer que Deus ele tem cuidado de você. Deus, o mesmo Deus que cuidou de José, ele tem cuidado. Ele tem te dado proteção. Talvez muitas das vezes nós esperamos tanto várias revelações de Deus e esquecemos que ele se revela no dia a dia conosco. Se eu e você estamos aqui, né, porque o Senhor ele tem revelado o seu amor, é porque ele tem nos sustentado, ele tem nos dado graça e tem nos mantido de pé, né? Não vamos tirar o foco disso, né? Mas vamos permanecer fiel ao Senhor, porque nem José, se nós tivermos um sonho e Deus revelar o que vai fazer na nossa vida, né? Glória a Deus por isso. Se ele de outra maneira usar uma pessoa e revelar a gente, glória a Deus por isso. Mas se isso não acontecer, continue fiel ao Senhor. Continue agradecendo o Senhor, porque dia após dia Ele tem cuidado de você. E a maior prova de cuidado, né, e a maior prova de amor que Deus nos deu já foi feita, né? Nós vemos essa prova de amor lá em João 3,16, onde a palavra nos fala o seguinte, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, né, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a palavra que Deus quer falar para você. Deus ele tem cuidado de você. Deus ele tem te visto, né? Ele não esqueceu de você. Talvez ele está de fato em silêncio, mas ele espera que nesse tempo que ele esteja em silêncio, que você continue sendo fiel a ele, que você continue confiando nele, né? E crendo que o Deus que te prometeu, ele é fiel para cumprir. E no tempo certo, né? Como ele fez na vida de José, ele vai se revelar na sua vida e ele vai mostrar quão grande ele é. Mas até que isso ocorra, né? Continue fiel ao Senhor e não perca o foco daquela promessa, aquela promessa inicial, que é a promessa que Cristo logo ele vem buscar a sua igreja. É a promessa de uma vida eterna com o Senhor, que esse deve ser o verdadeiro foco do cristão, né? O nosso foco em Cristo deve ser esperar a sua vinda, né? Como uma noiva espera o noivo, nós desejamos estar esperando o Senhor para que ele venha, né? Nós devemos estar nessa posição esperando, né? E crer em nosso Deus. E nunca se esqueça, né? O nosso Deus, ele é o mesmo Deus de José, né? E ele é o Deus que não se esquece do seu. Ele é o Deus que faz prosperar em lugar que ninguém espera. Ele é o Deus que no tempo certo se revela aos corações. E que Deus, né, ele possa abençoar você e toda a sua casa. Que vocês possam ter uma semana abençoada na presença do Senhor. Espero que essa palavra fale no seu coração, como ela falou no meu, né? Que vocês fiquem na graça, graça e paz.